Programa Momento de Paz, uma realização da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, hoje com alegria imensa de recebermos aqui nos nossos estúdios Dom Norberto. Seja bem-vindo, Dom Norberto. Muito obrigado. Então, Dom Norberto, nós, por conta da agenda, né, nós estamos gravando esse programa. Dom Norberto tem também os seus compromissos final de semana e nos abriu aí um tempo na sua agenda para que o povo de Vilhena conhecesse um pouco o senhor, né? Então, em breve, assim, um relato, né? Dom Norberto é nascido em 9/7/1960, então, em julho de 1960, na cidade de Bonn, na Alemanha. E entrou no seminário, no postulado, né? No Missionários do Verbo Divino em 1982. E a gente quer conhecer um pouco mais, né? O senhor, muitos dos nossos telespectadores não o conhecem, então também foi pensando nisso, né? A figura do pastor que está próximo do seu rebanho, mesmo não estando próximo, mas próximo através dos meios de comunicação. Sim. Então, Dom Norberto, o senhor foi nomeado pelo Papa Francisco em 2 de dezembro de 2020, né? 2 de dezembro de 2020. Tomou posse na nossa diocese em 27 de fevereiro de 2021. Então, praticamente quase 3 semanas depois. Exato. Sim. Exato. Então, nesse período, o senhor já veio em Vilhena 2 vezes, né? Uma vez, 2 ou 3? Acho que 3 vezes. Terceira vez, né? Sim. O senhor veio a primeira vez ou quarta vez até, eu acredito. Na paróquia Nossa Senhora das Graças para Crisma. Depois, Sim. Crisma na Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. Depois em Chupinguai, na área pastoral. Foi, e além disso, antes de ser ordenado como Padre Celestino, já passamos aqui também. Sim, lógico. Nós já visitamos 23 das 24 paróquias. Somente o Padre Jaci, no Vale do Paraíso, estava com Covid, aí nós não visitamos aquela paróquia. Ainda, né? Mas foi muito restrito, só os padres, diácono e a secretária, por causa do Covid naquele tempo. Naquela época, Sim. né? Então o senhor já teve uma ideia de como é grande essa diocese, né? Sim, sim. São mil e tantas comunidades, né, espalhadas aí nessas 24 paróquias. Sim. E eu queria, assim, começar, né, falando mais sobre a vida do senhor, o nome dos seus pais. O meu pai é Eckhard Norbert Förster, por isso eu acredito Norbert vem como segundo nome do meu pai, e a minha mãe, Maria Theresia Helma Wilhelmine Wickmann. Sim, vocês perceberam que o bispo é alemão, né? Mas tem muito conterrâneo, muita gente aqui em Vilhena que é descendente, né? Então, Sim. Eles não vão ter problema ao ouvir os nomes, sobrenomes, né? Eles vão entender direitinho. Nós é que temos um pouquinho de dificuldade, né? Sim. E o senhor me contava que a sua mãe, infelizmente, faleceu, né, aos 70 aí? Com 73 anos de idade. O seu Sim. pai ainda vivo. Meu pai, no ano que vem, vai fazer 95 anos, em 4 de maio. Eu não sei se vou conseguir chegar no dia do aniversário dele, porque se a Assembleia dos Bispos do Brasil for presencial, costuma ser 10 dias, cai no dia 4 de maio também. Mas no fim de semana depois, poucos dias depois, eu devo chegar lá. Que bom. E a última visita lá foi quando ele fez 90 anos. Então agora já faz 4 anos e meio que eu não visitei mais. E é bom ir, porque nesta idade a gente nunca sabe Exatamente, mas quanto tempo vai viver ainda. Fico imaginando a felicidade dele, né, de saber que o filho está aqui, né, mas está servindo também a igreja, né? Imagino que ele se sinta muito feliz com tudo isso, né? Sim, sim. Acho que sim. Sim. Vocês falam sempre por telefone?
Cada 2, 3 semanas, pelo menos, a gente tenta se ligar, de vez em quando escreve um e-mail, alguma coisa assim. Sim, sim. Que bom. A presença familiar é sempre importante, né? Principalmente o pai e a mãe. Sim. É muito importante na nossa caminhada de vida. E o senhor, além do senhor, tem mais irmãos? Sim, nós éramos em 4, eu sou o caçulinha, o mais novo. A minha irmã já faleceu, os 2 irmãos estão lá, na mesma cidade onde mora meu pai também. Uma pequena cidade no Reino Baixo, perto da Holanda. Mas nenhum vocacionado? Não. Geralmente, as vocações, tem algumas famílias ainda que saem, um irmão, uma irmã, um vai para o seminário, a irmã vai para o convento, né? Mas no caso do senhor, apenas o senhor que teve a vocação. E pegando esse gancho, né? Quando foi que o senhor descobriu a vocação? Como é que foi esse chamado? Eu penso que lá quando eu tinha 12, 13 anos, a ideia passou pela primeira vez por minha cabeça, mas ficou isso mesmo. E depois foi quando eu tinha 19 anos. Eu tinha namorado antes, uns 2 anos, aí o namoro terminou, não era muito fácil para mim. Aí eu comecei também este serviço militar obrigatório, que aqui teve, eu também nem sei se tem ainda. Tem. E durante esse tempo na minha cidade comecei a participar de um grupo de oração de jovens, que foi conduzido por 2 jovens que trabalhavam em creches como pedagogas. E um padre acompanhava, ele não conduzia o encontro, ele só sentava lá, as pessoas... Meio que supervisionava. Mas no fundo também para aconselhamento espiritual. Nós tínhamos lá uma aldeia SOS, se chama. Sim, eu conheço. Sim, onde tem famílias tipo artificiais. Que acolhem as crianças órfãos. Isso mesmo. E lá, às vezes, teve uma e outra mãe que não cuidava bem, que fez mais por causa do dinheiro. E estes jovens também vieram, às vezes choravam muito, e o padre realmente fez um acompanhamento pastoral mesmo. Entendi. E a gente percebeu, às vezes, estes jovens chegaram um pouco tristes, desanimados, e pelo grupo de oração, e também pelo jeito de escutar do padre e dar os seus conselhos, as pessoas voltavam para casa felizes, contentes. Aí eu pensei, vendo em casa, como é o dia de um pai normal, mais ou menos, não chega em casa, faz a janta, assiste televisão, às vezes briga um pouquinho. Sempre tem. Pensei, nossa, mas a vida desse padre aqui faz muito mais sentido. Aí eu pensei, pode ser algo para mim. Tipo assim, esse aconselhamento, tentando ouvir as pessoas, fazer a partir da fé, da palavra de Deus, que eles ficam um pouco mais felizes. Isso realmente eu achei muito bonito. Aí eu pensei, Norberto, você acaba de namorar, de repente uma fuga, vamos dar 2 anos para ver se não é fogo de palha, mas realmente uma coisa mais séria. Dei umas voltas com este padre, perguntei, e ele teve um padre da minha congregação aqui no Brasil, um colega, confrade, o Conrado Berning, que fundou a Verbo Filmes, que fez muitos filmes muito bons sobre a igreja no Brasil. Aí também ele já dirigiu meu olhar um pouco para o Brasil mesmo. Então eu entrei depois na congregação, sonhando ser missionário no Brasil. Mas eu estudei 2 anos teologia como leigo, sem estar num seminário onde poderia namorar, mas eu estava com esta ideia, eu pensei, se depois você quer ainda entrar na congregação, então é uma coisa mais séria. E foi isso mesmo. Eu recebi visita do animador vocacional, dos missionários do Verbo Divino. Quando eu falei para minha mãe, ela começou a chorar. Ela nunca gostou da minha namorada antes. Eles não é a pessoa certa para você, não vai dar certo, procura outra. Mas quando eu falei para ela, ela abriu um armário lá. Essas coisas comprei para vocês 2.
E ela talvez pensou que eu ia me perder mais ou menos, mas na verdade, acho que ela e meu pai vieram me visitar aqui no Brasil 5, 7 vezes, eu acredito. E eu, cada 3, 4 anos, fui lá também. Em termos de coisas confidenciais, daquilo que acontecia no coração mesmo, eu acho que ela me falava mais depois de eu ser padre, nessas poucas visitas, do que convivendo juntos. Quando a gente convive juntos, às vezes o assunto é mais... rotineiro, né? Do dia a dia. As coisas do dia a dia, e se intensificou. No início nem tinha internet, eu cheguei no Brasil em 87, a gente se escrevia cartas, às vezes de várias páginas. Isso com a internet se perdeu um pouco, quase mais ninguém escreve cartas, e essas pequenas mensagens são menos profundas. Se você escreve uma carta mais longa, você reflete muito mais do que está acontecendo agora. Eu vejo que, por exemplo, ao escrever é necessário, é um ato, por exemplo, você tem que pensar, você tem que analisar. Isto. E isso leva a uma profundidade maior. Sim, até para a gente mesmo. Escrevendo, muitas coisas se clarearam para mim mesmo no ato de escrever. Então ela percebeu, não foi nenhuma fuga dela, não foi para ir longe, mas realmente foi um chamado de Deus e a nossa relação até se estreitou. Eu era aquele caçulina com todos os direitos. Sim. Mimadinho. Por isso talvez para ela era difícil, mas no fim ela entendeu e realmente participou da minha felicidade também, e a nossa relação até ficou melhor. Nesse sentido melhor. Mas padre, bispo, desculpa, nesse sentido, Dom Norberto, a gente vai ter sempre, as mães acham que o filho continua um menino, aquele menino, né? Sim. Eu me recordo da minha avó, a gente ia lá e eu tenho os meus tios, minhas tias, né? Mas o olhar era sempre dos meninos dela, sim. Né? Então, a mãe sempre vai ter esse olhar mesmo e logicamente, toda mãe quer o filho próximo, né? Sim. Quer o filho próximo. Então, mas depois ela percebeu que aquilo que o senhor optou, a sua opção, né, a sua vocação, ela traria um bem maior para muita gente. E mesmo assim, ela nem imaginava, né? O que vinha ainda depois no futuro, o senhor como bispo, né? Sim. E ela percebia também, eu acredito que eu estava me realizando, sendo missionário e padre aqui no Brasil, e aí também a mãe sempre fica feliz, quando percebe que o filho está se realizando, que vai bem, ela também fica contente mesmo. Então o senhor chegou no Brasil em 1987? Foi, 17 de outubro de 87. Eu não era padre ainda, eu era seminarista, eu vim para uma experiência missionária. E essa experiência durou quanto tempo? Era previsto para 2 anos, e no fim destes 2 anos ela foi transformada em destino de missão, e eu fui ordenado padre naquela paróquia onde fiz esta experiência, uma paróquia de periferia de São Paulo. Foi muito bonito. Em que lugar especificamente de São Paulo? No Parque São Rafael, é aquele triângulo São Paulo, Santo André, Mauá, onde tem uma petroquímica bastante grande. Entendi. A paróquia se chama São Marcos. E qual era assim a ação pastoral que o senhor desenvolvia lá como é que era o trabalho em si? Um trabalho muito bom com a pastoral da juventude, que naquele tempo era muito forte ainda, realmente. Depois o padre Luiz Suta, ele começou um novo trabalho com catequistas com muita criatividade, e nós conversávamos muito em casa, criamos o nosso próprio itinerário de catequese. Foi um tempo muito bom, de muita criatividade, e celebrando, visitando as pessoas, foi um tempo muito bonito. Eu devo dizer, quanto mais você sobe na hierarquia dentro da igreja, tanto mais você fica um pouco engessado, não tem outro jeito. Como seminarista você era livre, podia escolher as pastorais. Claro que falaram, não, a juventude precisa de alguém que acompanhe, na catequese vai refletir juntos, mas a gente tem muita liberdade. Como padre já tem toda uma programação feita.
Até porque, por exemplo, só uma realidade da nossa paróquia, né? Nós temos cerca de 20 pastorais. Sim. E é impossível um sacerdote acompanhar tudo. Então, eles dividem os agentes, cada um pega 2, 3, 4, né? Isto. Para poder acompanhar. Sim. Né? Então, muitas vezes isso fica restrito, mas, de toda forma, é um jeito de caminhar, né? A gente vai aprendendo também, porque muitas vezes você sai de uma área que você tem uma facilidade e você passa para uma outra, mas você também descobre, são coisas novas. E eu acho que o que mais assim, bonito na nossa igreja é essa possibilidade do leigo caminhar junto, né? O trabalho que o leigo faz de evangelização, ele é assim muito bonito. E a gente observa essa caminhada como se fosse uma caminhada de vida. Por exemplo, você nasce, aí você cresce, aí você aprende a falar, você aprende a andar e assim sucessivamente até que você adquire uma maturidade. Sim. Então, nas nossas comunidades, a maioria delas, raras exceções, elas começaram celebrando em casas. Aí depois elas têm o seu lugar, aí se constrói um lugar pequeno, mas a comunidade vai crescendo, ela vai também tendo que criar um espaço maior, né? Sim. E aí vai acolhendo as pessoas. Então ali são muitas histórias que vão passando. Eu acho que isso é muito bonito, né? Sim, e cada fase tem o seu próprio encanto. Quando as pessoas celebram nas casas ainda, muitas vezes já sonham com a igreja, mas é um tempo muito bom também, porque na casa vai todo mundo. Sim. Mesmo se a camisa está um pouco rasgada, mesmo se vai só de chinelo, todo mundo sabe que tem direito de entrar. Quando a igreja é bonita, aí já tem gente que diz, com esta roupa aqui, todo mundo vai me olhar e eu nem vou. E aí as primeiras pessoas começam a ficar fora, porque acham que não tem lugar para eles. Então, quando mais simples, às vezes é muito bom isso aqui. Às vezes é a fase mais fervorosa. Exato. Quando a comunidade se reúne numa casa ainda. Verdade. Eu via, né, um pouco logo que o Papa nomeou, veio um vídeo das andanças do senhor aqui pelo Amazonas afora, né? O senhor dentro do barco, indo fazer a evangelização nos ribeirinhos, né? Sim. Eu acho também que é uma experiência muito, muito gratificante, muito bonita, né? Sim, foi uma experiência única realmente. Fisicamente um pouco estressante, por causa do imenso calor, o barco não tem energia, só à noite ligamos o motor, então não tinha ventilador nem nada, você está exposto ao calor mesmo. E à tarde, não só à tarde, tudo que é bichinho que pica a gente, lá em cima da água vem também. Sim. Agora, os encontros com as comunidades, com as pessoas, com as comunidades, as celebrações, a beleza da natureza que você viu então também, tudo isso mais do que recompensava. A gente tem que desacelerar, a gente vem com um ritmo de São Paulo, a gente tem que desacelerar, o corpo não aguenta o mesmo ritmo neste calor. Mas foi uma experiência realmente única, muito bonita, que a gente tentou viver também depois em São Paulo, visitando muito as casas, as pessoas, o que era dificultado pelo coronavírus. Quando eu fui para São Paulo, início de 2020, lá já estava o coronavírus. Sim. Eu lembro que no dia de Domingo de Ramos, nós decidimos que a gente quase não tinha ninguém na igreja. Nós pedimos às pessoas, nas suas casas, deixar um sinal de Domingo de Ramos no portão. E lá onde tinha, a gente ia jogar água benta, seja uma cruz, seja um ramo verde, flores, alguma coisa assim. Sim. Eles dentro e nós fora, e jogando portão. Água benta, e tinha gente chorando com saudade da igreja. Mas isso, acho que Humaitá nunca tinha feito isso tanto como naquela paróquia. Eu acho que o tempo de Humaitá, as comunidades ribeirinhas, me ensinou como é importante ir de casa em casa visitando as famílias. E não é por acaso, né? A gente na igreja não costuma usar o por acaso, porque a gente entende que tudo é vontade de Deus. Sim. Né? Nós estamos no mês de outubro, o mês missionário. E uma das coisas que eu sempre incentivo
por ser membro da Pastoral do Dízimo, né, a proximidade, aproximar, quer dizer, a igreja naquilo que o Papa Francisco pede, de sair de dentro das suas quatro paredes e ao encontro daqueles que estão distantes. Eu creio que em 2018, se não me engano, nós fizemos uma missão visitando os dizimistas. E os missionários voltaram com histórias fabulosas. Sim. Né? Das pessoas, inclusive, até chorarem, porque diziam assim, olha, vocês se lembram de mim, né? Eu não sou apenas um número, né? Isso. Então, eu acho que durante muito tempo, a gente foi perdendo um pouco essa empatia, ou a gente foi se distanciando e ficando muito no automático, né? Sim. E a necessidade da gente estar próximo das pessoas, né? Sim. E principalmente nesse tempo. Então, eu vejo que 2022 vai ser um ano de retomada, né? Sim. Porque nós vamos ter que nos aproximar dessas pessoas, porque muitas delas se afastaram no primeiro momento por conta da pandemia, mas depois, com o tempo, eles gostaram de ficar em casa. Sim, às vezes assiste 2, 3 missas na televisão e acha que é a mesma coisa. E aquilo que você disse é isso mesmo. Durante muito tempo as pessoas pensaram, eu como cristão católico devo ir à igreja. E aí nesse tempo fizeram experiência, as visitas de vocês, não, a igreja vem até mim. Então na hora que eu não vou na igreja por causa do Covid, mas a igreja vem até mim. Uhum. E esta é a ideia do Papa Francisco também. Sim. E é diferente, às vezes quando a pessoa está doente, não tem outro jeito, é a televisão mesmo. Agora, estar juntos, cantar juntos, orar juntos, depois também decidir juntos, vamos fazer visitas, isto na televisão não acontece. E na vida real acontece isso mesmo. Então a comunidade verdadeira ela é muito importante. E sem contar, porque quando nós temos essa proximidade e a gente abre o espaço para que o outro fale, sim, você também consegue entrar dentro da realidade dele. Sim. Você consegue sentir o que ele sente. Quer dizer, você cria algo, né, mais forte. E isso é importante na nossa caminhada de vida, porque se nós não tivermos essa troca de experiência, sim, primeiro como cristão, se a gente não se compadecer com aquilo que passa com o outro, nós não vamos encontrar Jesus Cristo. Sim. Porque ele era a pessoa que mais se compadecia com a situação do outro, o isso acolhimento, né, a atenção. E infelizmente, hoje a gente está perdendo um pouco disso, porque todo mundo fica no celular. Sim. Diz que o celular aproxima os que estão distantes, mas acaba distanciando os que estão próximos. Verdade. Então, nesse sentido, é que a igreja também olha, né, para que nós estejamos próximos, para poder entender também as dificuldades, porque é muito complexo, né? A vida em sociedade ela é muito complexa. Sim. Mas nós precisamos de ter algo para caminhar, quer dizer, o Evangelho ele nos mostra, primeiro, a acolhida, o amor e o perdão, que são básicos na nossa caminhada de vida, mas isso só vai acontecer se a gente tiver essa proximidade, né? Então, os desafios, tudo aquilo que a gente constrói, a gente não vai conseguir fazê-lo sozinho. Sim. Nós só vamos fazer se tivermos pessoas que vão nos ajudando para que a gente chegue, né? É como, por exemplo, aqui, eu e o senhor conversando, mas tem alguém que está nos filmando. Sim. Né? Então, todos nós sempre um está precisando do outro. Juntos, sim. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue chegar mais longe. Então, eu sempre penso, né? Muitas pessoas aposentam e elas ficam em casa, muitas vezes vendo televisão, muitas vezes até pensando coisa errada da vida. E dentro da igreja tem tanta coisa para ser feita que essas pessoas poderiam estar fazendo e percebendo também que são úteis aos outros, né? E como tem pessoas precisando que alguém faça alguma coisa por ela. Sim, eu me lembro de uma mensagem do Papa Francisco no Dia dos Avós, de Santana e São Joaquim, em que ele falou
olha, eu também já tinha esta idade, pensei que agora vou ter mais calma, aí me fizeram um papo aqui. Mas ele falou, olha, do anúncio da Boa Nova, ninguém pode se aposentar. Da alegria do Evangelho, do anúncio da Boa Nova, não tem aposentadoria. Ele falou até, e com toda razão, muitas vezes é mais o vô e a avó que evangelizam os netinhos, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando, às vezes voltam meio estressados, às vezes o vô e a avó têm um pouco mais de tempo. E eles mesmo se não conseguem, se não sabem ler, mas eles sabem as histórias de Jesus. E eles têm uma vivência, né? Tem uma vivência, eles falam, eles contam a história, você não precisa ler a Bíblia, você pode contar a história. E se faz isso com carinho, também faz umas orações juntos, é muito, muito bom. Então, e muitas vezes, né, a pessoa idosa, infelizmente, ela é colocada à parte, né? Ela é meio que desprezada. Sim. Tipo assim, já deu o que tinha que dar. A nossa sociedade, infelizmente, tem esse olhar. Sim. Ao invés de aproveitar a experiência, sabedoria, né? A sabedoria, para você também construir algo melhor. Porque essas pessoas já viveram muitas coisas que nós estamos vivendo. Então, elas já passaram, elas conhecem essa estrada, não precisa de se pegar um atalho, né? Mas, infelizmente, muitas vezes não se dá o devido valor e muitas vezes aqueles, né, acabam também tirando o time de campo, como a gente diz, né? Sim. Eu sempre digo assim para as pessoas, eu falo assim, olha, Deus nunca descansa da gente. Deus não tira férias. Deus não aposenta. Sim. Ele sempre olha por nós, Ele sempre está conosco. E por que nós temos que nos afastar de Deus, né? Sim. Por que a gente tem que pedir um tempo da igreja? Eu estou muito cansado, esse ano eu não vou ser mais da pastoral. Que sentido tem isso? Sim. Eu lembro em São Paulo também, às vezes a pessoa idosa, ela em casa era bastante maltratada mesmo. E especialmente do grupo do apostolado de oração. Para estas senhoras, o grupo do apostolado de oração eram as horas mais felizes da semana toda, porque lá todo mundo se tratava muito bem. A pessoa sentia a sua dignidade, a sua valorização, porque eles se tratavam bem e o padre também. Enquanto em casa, muitas vezes foi bastante maltratado mesmo. Então, realmente, esses grupos são muito importantes e as próprias pessoas idosas são muito importantes para a igreja também, por seu testemunho de fé. Eu observei, assim, logo que o senhor tomou posse, o senhor fez uma live esses tempos atrás com os jovens. Sim. Né? Eu acho que vem muito daquele processo de evangelização que o senhor aprendeu ao longo do seu noviciado ali, do período que o senhor era seminarista. Então, isso ainda está dentro do senhor, no sentido desse olhar para o jovem, né? Sim. Não que o senhor vai olhar apenas para o jovem, mas eu estou colocando uma característica. Então, convidou-se, né, os jovens da diocese para um bate-papo com o bispo, né? Sim. Isso é de suma importância, que mostra, por exemplo, mesmo não podendo estar juntos, por conta até da pandemia, que foi num período em que a pandemia estava em alta, né? Mas o senhor queria ouvi-los, o senhor queria conversar com eles, né? Isso é importante, porque muitas vezes o jovem se sente meio fora do contexto. Então a gente tem duas gerações que muitas vezes estão fora. O idoso, porque muitas vezes não lhe dão espaço, ou dizem que ele não tem mais jeito, e o jovem porque diz assim, mas você não tem conteúdo, né? Você ainda é muito jovem. Quer dizer, como é que ele vai chegar a ter conteúdo se não dão oportunidade para que ele fale, né? E aí esse olhar pastoral é muito interessante, né? Para poder também trazer o jovem, para poder mostrar para ele que ele é importante, que nós precisamos dele dentro da igreja. Sim. Como bispo também a gente faz muitas crismas. Sim. E quase todos são jovens. Eu acho que já crismei mais que 1.500 jovens nestes meses agora. Eu tento também, eu convido eles, pelas catequistas, de me escrever uma cartinha. Seja à mão, ou impresso, ou via e-mail ou WhatsApp. Que eu respondo também.
E esta troca também é muito boa. Então não é só o momento da celebração, onde os jovens às vezes ficam um pouco apreensivos, o padre vem com toda aquela roupa e depois eles têm que responder. Tem toda uma cerimônia, né? Sim, sim, sim. E eles talvez ficam mais apreensivos do que realmente saboreando este momento em que vão receber o Espírito Santo. E por isso esta cartinha antes talvez já quebra um pouco o gelo. E também, para mim é importante, por que estes jovens querem ser crismados? São essas 3 perguntas. O que fascinou você na pessoa de Jesus Cristo? E como vai ser a sua vida depois da crisma? E depois, no fundo, a relação descongela mesmo nas fotos que se batem depois. Aí muitos jovens falam de si. Mas são momentos bonitos. E algumas cartas que a gente recebe, o jovem conta a sua história mesmo. É muito, muito bom também. É muito bom. Eu há muito tempo atrás, eu também era catequista. E dava catequese para as turmas de crisma. Sim. Então, a gente percebia, num primeiro momento, eles são meio arredios, meio fechados. Mas com o tempo eles vão se abrindo. Sim. Mas há necessidade da gente quebrar, né, construir essa ponte para que eles também possam se abrir. E tem muita gente, e tem muitos jovens que serão bons evangelizadores. Sim. Vai bastar também o olhar do pastor, do catequista, da comunidade, dar essa abertura para que ele possa vir fazer parte do dia a dia da comunidade. Isto mesmo. Porque nós precisamos de oxigenar a igreja. Sim. Nós temos que mesclar a experiência com a juventude para que essa igreja continue sendo dinâmica. Sim, sim. Eu gostaria só de uma curiosidade. Na Alemanha, a forma de evangelização ou o plano pastoral da igreja é diferente do Brasil? É a mesma coisa? Como é que é a realidade lá? Eu penso que aqui no Brasil é muito mais forte e muito melhor. Na Alemanha, talvez a igreja seja muito mais centrada no padre e naquilo que o padre faz. Eu acredito aqui o trabalho dos leigos, no sentido, na igreja leigo não é tipo, eu sou leigo nesse assunto. O leigo é povo de Deus. Então, todo o povo de Deus trabalhando juntos, esta força dos leigos aqui é muito grande. E na nossa diocese mais ainda. A diocese de Ji-Paraná, ela tem uma fama realmente de ser uma vanguarda do trabalho de todo o povo de Deus juntos. Eu sempre digo assim, né? Porque eu já andei por muitos lugares e a gente observa as pessoas, mesmo aquelas mais simples, elas sempre têm muito para nos ensinar. Sim. É dali que a gente aprende muita coisa. Então eu sempre falava assim, quando você quer recarregar suas baterias, vá para o interior. Vá fazer uma missão lá no Novo Plano. Isto mesmo. Ali você vai encontrar coisas maravilhosas, né? Então o contato com aquele povo, a simplicidade, a alegria deles em servir. Sim. É muito diferente da igreja da área urbana. Sim. Muitas vezes você chega na comunidade e as pessoas estão reclamando e tal. Uma vez eu fui celebrar aqui na Estrada do Colorado, e eu cheguei um pouco antes, uns 15 minutos antes, e depois o pessoal começou a chegar. Teve uma senhora que andou 7 quilômetros para ir na celebração. Quando ela me contou a história dela, eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar para essas pessoas? Então, na verdade, ela me ensinava mais do que eu tinha para ensinar. Sim. E é justamente isso que muitas vezes nos faz continuar na nossa missão, né? De ver pessoas como aquela senhora que sai de casa depois de um dia todo de trabalho. Sim. Andar 7 quilômetros para vir e depois 7 para voltar. Eu estou muito feliz que você mesmo é um missionário assim, mas esta experiência que você faz é a experiência da gente, acho que da maioria dos missionários. Fisicamente até pode cansar um pouco, mas a fé da gente é revigorado, e aquele cansaço à noite,
é um cansaço muito bom, porque você diz, ó, hoje o dia realmente foi muito bom, aquilo que eu vivenciei, a gente agradece a Deus mesmo, as próprias pessoas lá, com seu canto, com seu jeito de ser. Muitas comunidades rurais ainda preparam alguns alimentos para a gente levar para a cidade, para famílias que estão em necessidade. Isso é algo muito bonito, então isso realmente revigora a gente. Eles fortalecem a fé da gente. O cansaço físico, ele passa depois de um bom banho, Sim. uma janta e uma cama, né? Mas eu acho que o que fica mesmo é essa marca. Isto. Né? E a sua esperança, ela é renovada. Porque é triste quando você está num ambiente onde todo mundo pensa negativamente, né? Sim. Vê as coisas muito difíceis, acha que não vai dar certo, né? E esse povo, eles já viveram tantas dificuldades que para eles tudo é possível. Sim. E eles têm uma fé muito grande, né? Eles creem verdadeiramente que Deus faz parte de todo aquele contexto, né? Sim. Então isso é bem interessante. E não é por acaso, né? Jesus diz assim, eu te louvo, meu Pai, por ter escondido aos sábios e ter revelado isso mesmo aos pequenos, aos pobres, né? Então ser pobre na verdade se deixar levar pela vontade de Deus, né? Colocar-se na mão de Deus para que Ele realize a vontade dele em nós, né? E quer dizer, o senhor também foi bem ousado, né? Saindo lá da Alemanha, vindo para o Brasil. A região onde o senhor morava era muito fria? Mais ou menos, chuvosa, bastante chuvosa. Tinha sim invernos que quando a gente ia de bicicleta, mesmo com luvas para esquentar, você chegava lá e precisava uns 2, 3 minutos para os dedos voltarem a se mexer, porque estavam realmente quase congelados. E esse momento que o sangue volta para os dedos, ele é muito doloroso mesmo. Doloroso. Só que, tipo aquele grupo onde eu no fundo descobri a minha vocação, estes grupos existem lá também. Eles não são a igreja, às vezes são grupos pequenos, às vezes até um pouco na margem da igreja. Mas lá acontece muita coisa boa também. Sim. Né? Porque o Espírito sopra onde quer. Sim, né? sim, sim. Então, Deus está aí sempre orientando, sempre direcionando. Nós que precisamos de estar de ouvido aberto para escutar o chamado de Deus. Sim. Que foi o que aconteceu com o senhor. Lá também tem muitas igrejas pequenas, e isso é um problema no inverno, porque no inverno você teria que aquecer estas igrejas só para a água nos canos não gelar e quebrar os canos. E não tem dinheiro para isso, para deixar o tempo inteiro você aquecer as igrejas. Se você não faz, os canos quebram, isso dá depois não tem mais água nem nada, é complicado. Então, mas aqui a igreja no Brasil, na nossa diocese, é muito viva. Isso até foi um dos motivos também porque eu aceitei o chamado. Pensei, nossa, a igreja de Ji-Paraná realmente é fascinante. Eu estava lá na diocese do Humaitá, mas meus confrades trabalham aqui, os missionários do Verbo Divino, em Alta Floresta e Santa Luzia. Me falaram um pouco do tempo do Dom Antônio Possamay também, do Dom Bruno, e eu pensei, não, aí realmente é uma igreja viva, porque eu não quis, como bispo, morrer, como se diz, lá atrás da escrivaninha. Ah, sim. No gabinete. Ser um bispo porque é administração também. Um bispo de gabinete é complicado, né? Porque, principalmente numa diocese tão grande como a nossa, sim. A necessidade. Assim, o senhor não chegou a conhecê-lo, talvez, mas eu tive a graça também de conhecer o Dom Geraldo Verdier, que era o bispo de Guajará-Mirim. Eu conheci um pouco também, sim. Ele saía de Guajará, de ônibus, e vinha até Cerejeiras, sim. Né? Depois Pimenteiras e tal. E ele fazia, quase todo ano ele fazia isso. E ele ia para as linhas. Sim. E ele contava pra gente, quantas vezes eu estou passando na linha, alguém me chamava e falava, você batizou meu filho, não sei o quê, já levava ele para casa. Sim. Aí ia comer, ia contar as histórias de 30, 35 anos atrás, né?
E ele tinha essa necessidade de estar no meio do povo. Sim. E o povo gostava muito dele, por conta da atenção dele, do carinho dele, né? E essa troca fazia com que ele tivesse energia para continuar a evangelização. Sim. Então é interessante a gente perceber no pastor, né, querer estar junto do seu povo, né? Sim. De estar misturado mesmo para que sinta também o que o povo sente. Porque eu acho que também fica até mais fácil para você administrar, né? Sim, sim. Mas é muito interessante saber, assim, por exemplo, ele veio da França, o senhor vem da Alemanha, né? Então, essa universalidade da igreja, né? Sim. Essa troca de experiência, o olhar que vocês têm, que realmente é diferente do nosso olhar, porque o brasileiro ele tem um outro jeito de enxergar a vida. Vocês, europeus, enxergam de outra forma, mas quer dizer, no final, tudo se encaixa, né? Deus consegue encaixar todas as coisas para que tudo corra bem, né? Sim. Então, que bom que lá atrás o senhor participou desse movimento e despertou, né, a sua vocação, e hoje o senhor está aqui conosco, né, como nosso bispo, como nosso pastor. Então a gente fica muito feliz por tudo isso, né? Mas e a impressão que o senhor tem caminhando dentro da diocese, né? A gente sabe o problema da falta de sacerdote, né? Que a gente tem, até por ser uma diocese muito grande, mas mesmo os trabalhos feitos em alguns lugares, o padre tem uma dificuldade, porque é muito grande, mas tem as irmãs que auxiliam, o povo que acaba tocando Sim. junto, né? E como é que o senhor vê toda essa realidade da diocese? Nós ainda continuamos assim, caminhando bem, o trabalho tem sido feito. O que é que o senhor sentiu dessa andança do senhor aí pela diocese toda? Então, a história da nossa diocese é apaixonante. Ela realmente é muito bonita. Toda esta movimentação do próprio povo de Deus, que não precisa sempre da presença do padre. O povo reza sozinho as novenas, faz as celebrações. Isto é muito bom. Agora, se você lembra, nós aqui somos uma televisão, mas o que vem nos canais católicos, eles mostram mais a igreja em torno do padre. É missa e mais missa. Sim. Você dificilmente vê um padre visitar uma pessoa pobre numa periferia, uma pessoa idosa ou doente na periferia. Você não vê aquilo que você disse lá no Chupinguaia, no novo plano, uma pequena comunidade, a alegria com que celebra numa capelinha muito simples. Isso não aparece na televisão. Não. E isso, no fundo, é o rosto da nossa diocese aqui. E se você só mostra a missa com o padre, o cristão que era engajado, às vezes, ele perde um pouco o entusiasmo. A televisão não mostra toda a vivacidade da igreja, ela mostra mais uma igreja clerical. Sim. E esta igreja clerical acaba se instalando na cabeça de muita gente do povo também. Além, às vezes, de uma igreja muito rígida, que só fala do pecado, do inferno. Isso é horrível, não é a tradição da nossa diocese, mas pela televisão acaba se instalando em muitas casas e em muitas cabeças. Entendi. Eu tive a oportunidade também de participar de 2 pastorais sociais. Uma, a pastoral da sobriedade. Sim. E outra, a pastoral carcerária. E aí vem um conflito, talvez. É porque as pessoas entendem assim, né? A gente até já conversou muito sobre isso. O cara está preso, esse não tem mais jeito. E aquilo me dava uma angústia muito grande. Porque o próprio Cristo diz, estive preso e fosse me visitar. E eu pensava assim, poxa vida, tá certo, ele cometeu um crime. Mas se ele não tiver a oportunidade de fazer uma reflexão para uma mudança de vida, ele nunca vai ser transformado. Sim. E o outro ponto que eu me apegava também era porque
Quantas vezes nós pecamos? Só que muitas vezes os nossos pecados, eles estão dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. Sim. Apenas Deus consegue enxergá-lo. Quanto a pessoa que delinquiu, né, no caso o cara que roubou, o cara que fez alguma coisa, é algo visto. E aí ele é preso, ele é levado no julgamento e condenado. Mas eu também cometi o meu ato que, embora ninguém veja, mas eu sei e Deus também sabe, é passível de punição, se assim a gente Sim. for colocar. Então eu ficava pensando, por quê? O que eu tenho de melhor do que ele? Então a gente ia no presídio levar a palavra. Isto. E lá a gente sempre colocava para eles que havia uma possibilidade de mudança. E que essa mudança, primeiro, precisava de partir deles. Eles deveriam querer essa mudança. Porque Deus os receberia sim. A partir dessa mudança, Deus os receberia. Então a gente levava uma palavra de esperança. Sim. Para que houvesse uma mudança de vida. E, paralelo a isso, o tempo que eu participei da Pastoral da Sobriedade, também a mesma situação. Porque, embora eu nunca fumei nem bebi, mas eu tinha os meus pecados, tinha, entre aspas, aqueles vícios que a gente tem. Então, a pastoral me ensinou muita coisa nesse sentido, né? De que, primeiro, a gente não julga ninguém, até porque se a gente não é capaz de viver 100%, sim, nós não somos dignos de estar julgando alguém. E depois a dificuldade que as pessoas têm, essas pessoas que são acometidas pelo vício, né, de voltar a uma vida normal. Da mesma forma que muitas vezes eu cometo um erro repetidas vezes, também quem é usuário de drogas ou que usa o álcool, né, ele também tem uma dificuldade para sair dessa situação. Sim. E se a gente fica apenas no julgamento, se a gente não dá possibilidade dessa pessoa transformar a vida, então os passos da pastoral são muito importantes, eles são 12 passos, né? Inclusive hoje é o 11º, que é o celebrar. Celebrar uma vida nova, sim, uma vida sem vício, uma vida em sobriedade, né? E muitas vezes as pessoas elas não sabem que a igreja dá essa possibilidade para ela, que existe essa pastoral e que essa pastoral já ajudou muita gente na transformação da vida. Então é mais ou menos aquilo que o senhor estava dizendo. Muitas vezes a gente olha apenas a igreja ritualizada na sua celebração, que na verdade nós não estamos dizendo que isso não é bom. A missa ela é maravilhosa. É o céu que vem na terra, né, e que une a terra ao céu. Mas que nós também vivenciamos essa palavra de Deus de uma forma muito concreta, quando você vai atrás dos excluídos, né? E isso na oração da Pastoral da Sobriedade, ela diz assim, eu faço dos meus preferidos os excluídos. Sim. Então isso é muito bacana. Então essa vivência em pastorais também nos ajuda a compreender e ver também o rosto de Deus na vida das pessoas, principalmente naqueles mais fragilizados. Sim, e você tem razão, e essa é a nossa fé. A palavra de Deus tem sua força própria. Você foi na prisão, você falou da palavra de Deus, e em Humaitá eu fiz também pastoral carcerária lá quando eu não estava viajando no barco. E depois, de vez em quando, a gente encontrava alguém na rua que falava, ô padre, lembra de mim? Eu não lembrava. Lá de baixo, como lá de baixo? Lá na prisão, eu estava na prisão, o Senhor nos visitou. Eles nunca pediram um apoio financeiro. Eles, no fundo, era a alegria de dizer, aqui eu estou, não estou mais na prisão, estou livre, tentando começar uma vida nova, e o Senhor também ajudou. Então tem algo realmente que abraçar uma vida nova, é isso mesmo. Assim, uma imensa gratidão, tem muita coisa boa em muitas dessas pessoas também, é isso mesmo. Mas o mais interessante é assim, eu sempre gosto de usar a parábola do semeador. Sim. E eu digo assim,
a vinha ou a terra é de Deus. Sim. A minha obrigação é semear. O tempo de brotar, de florescer, de dar frutos, eu sempre brinco, é com o patrão lá de cima. É isso mesmo. É ele que manda. Então, eu como enganjado na igreja, eu não posso perder a esperança e nem parar pelo caminho, porque não está dando certo. Sim. Deus tem o seu tempo. Talvez essa semente lançada hoje, ela leve 10, 20, 30, 40 anos para florescer. Sim. É o tempo de Deus. Se eu creio que verdadeiramente é um chamado de Deus, que essa missão é algo que Deus quer, eu faço a minha parte. Isso mesmo. Né? E aí as coisas acontecem, né? Sim. Então, muitas pessoas, elas entram, e também nessa parábola diz assim, a semente caiu num lugar onde não tinha uma raiz profunda. Logo, ela se queimou, né? Sim. E acabou. Então, muitas vezes as pessoas entram na igreja até, assim, eufóricas. E daqui a pouco elas vão murchando. Sim. Mas é porque não tem esse olhar de que não somos nós que realizamos. Deus, através de nós, chega, né, nas pessoas, e é Ele que transforma as pessoas, não somos nós, né? Então, muitas vezes a gente tem essa prepotência de achar que nós somos capazes de fazer algo. Sim. E, na verdade, nós não somos capazes de fazer nada, né? Tem toda a razão. A missão, no fundo, é de Deus. Nós tentamos colaborar. Exatamente. Fundo... Somos colaboradores, Sim. né? A gente está junto, mas Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Sim. Eu sempre repito aquele canto: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Sim. Então, quer dizer, nesse sentido, é muito bom ser igreja. Por quê? Porque você tem uma missão, aonde você não vai só, Deus te acompanha, né? Ele te capacita e Ele não te deixa sozinho. Sim. Né? Então, viver na igreja é muito bom quando a gente percebe tudo isso, porque senão a gente acaba se frustrando. Eu digo assim, quando eu visitava o presídio, tinha mais de 300 pessoas presas. Poucos participavam, né? E poucos foram transformados. Sim. Outros serão, ou talvez nunca serão, porque não abriram o seu coração. Mas, aquele que, eu sempre digo assim, quanto custa uma alma? Não existe preço. O preço de uma alma foi pagado por algo muito precioso, que foi o sangue de Jesus na cruz. Então, se uma alma se salva a partir de um movimento, de uma pastoral, de uma celebração, de uma palestra, de um programa de televisão, já valeu a pena toda a nossa vida. Com toda certeza. Exatamente. Então, chegando no final dessa entrevista, desse bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para aqueles que nos assistem, né? Porque Sim. esse programa, ele não é assistido apenas por católicos, né? Muitas pessoas nos assistem, uns de comunidade, outros um pouco afastados, Sim. outros que não comungam da mesma fé, mas acabam assistindo, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para essas pessoas, para que elas compreendam, né, a grandeza de ser participantes dessa missão da igreja. Sim. O mais importante eu acredito, a gente se alimentar mesmo da palavra de Deus. A gente ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, ver quem era Jesus, como ele agia, e eu tentar viver isso no meu dia a dia. A celebração da Eucaristia, a vida em comunidade, mas não é só para eu me sentir bem lá, depois realmente ia e
anunciar e viver a alegria do Evangelho. A nossa fé não é um sistema de regras, de mandamentos apenas. O Papa Francisco nos mostra muito fortemente isso. É realmente a alegria do Evangelho. Um Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, cujo amor não se contém só para Ele, transborda até nós e quer que nós façamos parte deste transbordar o amor. Que nós também façamos este amor de Deus irradiar. E para isso, realmente, Deus precisa um pouco de cada um de nós, sim. Então, faça você que está nos ouvindo, escutando, parte deste movimento, em si nem importa de qual igreja a gente faz parte, mas que realmente a gente faça irradiar este amor de Deus, este amor de Jesus Cristo. Melhor sempre em comunidade, porque eu mesmo posso entender alguma coisa errada, a gente refletindo juntos, partilhando a fé. O caminho sempre é melhor. E caminhar juntos. E eu não vim para comandar a diocese, mas para me colocar a serviço, para tentar animar e caminhar juntos. O Papa Francisco é uma imagem muito bonita. O bom pastor, às vezes sim, ele caminha na frente, às vezes ele tem que orientar. Muitas vezes ele caminha no meio do povo e muitas vezes também caminha lá atrás, onde está a ovelha perdida e machucada, tentando trazer ela de volta. Então, o meu sonho é caminhar junto com este povo, que sempre era um povo de Deus muito animado, aqui na Diocese de Ji, Paraná. Não vai depender de mim, porque a diocese é tão imensa, como você disse, que a gente não tem como dar conta. Mas nós, como povo de Deus, caminhando juntos, vamos conseguir fazer muita coisa boa e Deus vai nos abençoar. Com certeza. E é isso que a gente, no fundo, deseja. E seja realmente uma pessoa que pratica a fé mesmo. O Papa Francisco diz discípulo missionário, discípula missionária, que escuta a palavra de Deus, mas depois põe em prática. E nós fazendo isso juntos, vamos viver anos muito bons aqui na nossa diocese. Que bom. Então, eu gostaria de agradecer o senhor, né, pela oportunidade que nos dá da gente ter passado essa hora juntos, né, poder refletir um pouco, poder também conhecer o senhor um pouco, o que o senhor pensa, a forma que o senhor pensa também a diocese, e dizer assim que o programa está aberto, todas as vezes que o senhor vier por aqui, se quiser bater um papo, né? Sim. Falar um pouquinho também de tudo que está acontecendo, pode ficar à vontade. Se o senhor quiser, de repente, gravar alguma coisa, mandar para a gente colocar uma mensagem que seja para os paroquianos, né? Também tem toda a abertura, né? Sim. E, assim, a acolhida do senhor, né? Porque o senhor nos acolhe como se a gente já convivesse há muito tempo, né? Então, isso também é muito importante, essa facilidade da gente também estar juntos, né? Sim. Se sentir fazendo parte, né? Somos todos irmãos. Exatamente. Diz o Papa Francisco, né? Sim. E a gente, como leigo, participante da igreja, eu creio que também vai no coração de cada um daqueles que nos assistem, né? O desejo de dizer para o senhor, essa caminhada, embora o senhor tenha aceito, o senhor não faz ela sozinho. Sim. E aí a gente sabe aquilo que eu falei anteriormente, sempre Deus está conosco, mas por trás do senhor tem homens, mulheres, sim, jovens e crianças que vão caminhar junto, que vão ajudar também o senhor nessa caminhada por onde o senhor for. Conte com as nossas orações, né? Para que Deus sempre ilumine, para que Deus lhe dê saúde, lhe dê força, sabedoria, para o senhor continuar a missão que Ele te deu lá na tua Alemanha, né? Ainda quando o senhor não entendia bem os propósitos de Deus, mas se sinta abraçado, se sinta acolhido como família também
nós o acolhemos aqui em Vilhena, tá? E sempre que vier por aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado. E é verdade, eu me sinto muito bem acolhido mesmo. O povo de Deus aqui acolhe muito bem. Eu sou muito grato a isso. Que bom. Porque também não é fácil, né? O senhor, como o senhor já nos falou, né? Há mais de 4 anos e meio que não vê o pai, que não vê os irmãos, né? Então, se não tem também essa retribuição de carinho, não é fácil, porque seria um problema a mais no meio de tantos problemas que a gente tem no dia a dia, né? Sim. Então, que bom que o senhor está sentindo esse acolhimento por parte das pessoas, né? Mas o nosso povo é um povo sempre acolhedor, até porque nós também viemos de outras terras, né? Sim. Mais perto, mas muitos vieram do Rio Grande do Sul, outros da Bahia, outros do Ceará, do Pernambuco, então todo mundo foi de Minas Gerais, de São Paulo, todo mundo foi se juntando aqui. Então a gente acolhe as pessoas que vêm de fora, porque a gente também passa por a vinda, né, essa transitoriedade, saindo de um canto, vindo para o outro, tentando se adaptar, a gente sabe que não é fácil. Então, quando chega alguém de fora, a gente procura acolher bem, né? Sim. Para que essa pessoa também se sinta tranquila e possa realizar o trabalho. E aí, aproveitando a presença do senhor, vamos pedir que o senhor nos abençoe, né, para a gente encerrar, então, esse programa. Sim. Eu gosto muito da bênção de Araão do Antigo Testamento. Sim. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. Que Deus faça brilhar o seu rosto sobre nós e tenha piedade de nós. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Amém. Assim abençoe-nos Deus, que é amor e comunhão, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A você que nos acompanhou, né? Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Encerra-se aqui, então, o programa Momento de Paz. Beleza. Muito bom. Era isso.